A rodada 35 tem muitos times favoritos e por isso muitas boas opções para escalar. A dúvida que fica é qual estratégia eu tenho que usar para poder ganhar as minhas ligas. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar a estratégia para quem está liderando as ligas e também para quem precisa tirar pontos nessa reta final. E além disso, passar as melhores dicas por posição para a rodada 35 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, Fantasy Game, futebol de modo geral. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que é muito importante para você não perder quando sair os nossos vídeos, que a gente sempre deixa eles em modo de estreia para vocês poderem comentar e eu também interagir com vocês nesse momento, tá? Então, ativa o sininho também, que é muito importante, você que é novo aqui. Como eu falei, o foco aqui nesse vídeo é a rodada 35, mas antes, como a gente sempre faz, vamos mostrar o nosso desempenho aí na última rodada do Cartola, tá? Então, a gente fez 72,14 pontos, tá? A média dos cartoleiros foi 39,61. Claro que aqui tá contando muita gente que já parou de jogar. Na minha opinião, quem conseguiu ficar ali entre 70 e 80 pontos foi uma pontuação bacana, uma pontuação legal. Entre 80 e 90 foi uma ótima pontuação. E acima de 90 eu considero uma meio que mitada já, tá? Então comenta aí quantos pontos você fez nessa rodada. Acho que a gente ficou numa zona legal aí de pontuação, uma zona de regularidade. Ganhamos vários dos nossos confrontos ali de mata-mata, né? De liga de pontos corridos. A gente teve um acerto muito bom aqui no Memphis, né? E aliás, falando até um pouquinho aqui da nossa planilha de cruzamento de scout, né? Por exemplo, de atacantes, os três jogadores com mais probabilidade de participar de gol, Yuri, Bright White, Mendes, os três participaram de gol. Julimar não foi para o jogo, mas o Coelho participou. Michael também participou de gol ali, então deu bastante certo. No meio de campo, dos cinco primeiros nomes que a gente teve aqui, três deles participaram de gol. O Garro Cabosicano foi uma grande decepção, inclusive era nosso capitão, foi um erro ali. E o Cristaldo, ele fez o gol, só que deram um gol contra, né? E também foi uma coisa que prejudicou nossa pontuação. Se o Garro ou o Cristaldo tivessem ido bem, a gente tinha conseguido passar dos 80 pontos, né? Enfim, faz parte aí. E essa rodada é uma rodada complicada para SG, né? E aí, realmente, o Grêmio e o Corinthians acabaram perdendo SG, isso dificultou um pouco a pontuação. Mesmo a gente tendo acertado, por exemplo, o Mikael ali no gol, ele melhorou bastante nossa pontuação. Mas, enfim, o fato de a gente ter perdido dois SGs aí complicou bastante, tá? De qualquer jeito, ótima pontuação na regularidade. Deixem aqui nos comentários como é que vocês foram nessa rodada, tá? Enfim, vamos passar para a rodada 35 e acho que a gente tem duas questões importantes, tá? Eu vou mostrar aqui os jogos que a gente tem aqui e vou falar para vocês estratégias para tirar pontos, tá? Então, assim, a rodada começa amanhã, no sábado, né? Às 7h30 da noite. Então, a gente vai ter duas escalações muito importantes, tá? Botafogo enfrentando Vitória, a gente vai ter a escalação do Botafogo. Palmeiras enfrentando Atlético Goianiense, a gente vai ter a escalação do Palmeiras, tá? E os dois são times bem favoritos para a rodada, tá? Palmeiras enfrentando o lanterna do campeonato, já quase rebaixado, brigando pelo título. E o Botafogo jogando no tapetinho, também brigando pelo título. Enfrenta o Vitória, que tá vindo uma fase boa, mas o Botafogo é favorito, tá? Eu não acho que eles são os dois principais favoritos, já vou falar quem que é, tá? Mas é importante a gente ter a escalação desses dois times, tá? E a rodada se estende até a quarta-feira, tá? A gente vai falar um pouquinho desses jogos aqui, se vale a pena ou não escalar jogadores aqui, porque a gente não vai ter muitas notícias. No meio do caminho a gente vai ter jogo aí do Cruzeiro pela final da Sul-Americana, enfim. Mas a gente vai falar isso depois, tá? Já vamos analisar os confrontos. Só que antes, eu quero mostrar para vocês uma regra de ouro aqui que a gente tem, que a gente desenvolveu para falar dessa reta final de Cartola, tá? Então, quero que vocês deixem aqui nos comentários se você está liderando sua liga, se você não está liderando, a quantos pontos você está do líder ou da zona de premiação, tá? Porque a primeira regra para você é avaliar a sua situação, tá? De repente, você tá tipo a 120 pontos do líder, mas está a 30 pontos da zona de premiação. Será que vale a pena você arriscar tanto assim para buscar o líder e de repente não era melhor você arriscar, mas nem tanto para buscar a zona de premiação?
Ou então será que vale a pena arriscar tanto assim e poder perder uma segunda, terceira colocação que já vale algum dinheiro ali? Então, é a primeira coisa, tá? Avaliar a sua situação no campeonato. Outra coisa, olhe os mais escalados, mais indicados aí, eu sempre falo, né, do canal do Diegão, do Mundo Cartola News. Olhem isso, tá? É muito importante para você poder ver onde você tem que diferenciar. Conheça seus adversários. Então, de repente, você é aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, por exemplo. E você sabe que o seu adversário é corintiano. Cara, tem muita chance de, por exemplo, ele escalar um Garro, um Yuri Alberto. Então, ali, de repente, num critério de desempate, você pode fazer uma diferenciação. Então, muito importante você conhecer o seu adversário, tá? E aí tem as regras de distância de pontos que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então, vamos lá. Você tá líder ou menos de 10 pontos do líder ou zona de premiação? Cara, você tá quase empatado, tá? Não precisa fazer loucura. Vê os jogadores que têm mais potencial e escala eles, tá? Jogadores de prateleira um, tá? O que são essas prateleiras? Já vou explicar para vocês. Prateleira 2, 3. Mas você tá menos de 10 pontos, cara, você vai mudar só naqueles jogadores que, assim, é parelho. Então, por exemplo, na última rodada ali, a fase de capitão, Garro e Yuri Alberto, você podia variar ali. Nessa rodada aqui, você vai ter algumas situações ali, Borrell Wesley, você pode tentar dar uma variada, mas sem fazer muita loucura, tá? Entre 10 e 20 pontos do líder da zona de premiação. Não fuja das unanimidades, tá? Então, por exemplo, na última rodada, eu vi muita gente fugindo ali do Yuri Alberto, do Bright White. Esses jogadores que são unanimidades, você não precisa fugir, você está entre 10 e 20 pontos. Pega os jogadores que não são unanimidades, já vou falar para vocês quando a gente estiver passando as dicas por posição, quais que não são unanimidades, tá? E escale jogadores da prateleira 2. Quem são esses jogadores? Já vou explicar para vocês também, tá? Isso para quem está entre 10 e 20 pontos. Eduardo, 20 e 30 pontos. Cara, tua situação já está começando a ficar um pouco mais complicada, tá? Então, eu ainda acho que você não tem que fugir das unanimidades, tá? Mas você tem que olhar essas vagas que estão em aberto, esses jogadores que não são unanimidades, e pegar jogadores da prateleira 3, tá? Que são jogadores um pouco mais ousados. A gente vai explicar quem são. Ou então, foge das unanimidades na defesa, tá, pessoal? Jogadores que na defesa são mais medalhões ali, de repente você pode fugir deles e no meio, no ataque, usar jogadores da prateleira 2, tá? Não se preocupem que a gente vai ali, quando a gente estiver escalando o time, eu vou montar um time para quem tá aqui, ó, nessa zona aqui, entre 20 e 30, tá? Pô, Eduardo, tô a mais pontos, entre 30 e 50 ou mais de 50 pontos. Cara, daí você já tem que começar ou cogitar fechar a defesa, quem tá entre 30 e 50 pontos, ou então fechar para quem tá mais de 50, já acho que tá na hora de fechar uma defesa agora, tá? E aí lembra sempre que quanto mais você arrisca, mais chance de dar errado, mas também é a sua única chance de dar certo, tá? Por isso que eu sempre falo que você tem que avaliar a sua situação. E Eduardo, qual defesa que eu vou fechar? A gente vai passar para vocês um mapa da SG com os times que têm mais potencial de SG na rodada, tá? Lembrando que a última rodada era muito difícil para fechar a defesa, porque a gente tinha SGs mais frágeis. Nessa rodada a gente já tem SGs mais viáveis para você poder fechar, tá? Enfim, depois eu vou mostrar um pouquinho a questão das prateleiras aí para você. É, mas acho que tem isso em mente, tá? Dessas regras aí é muito importante, tá? E deixa nos comentários como é que tá a sua situação nas suas ligas, tá? Então vamos lá, pessoal, começar a avaliar os confrontos aqui, começando por Botafogo e Vitória, tá? O Joga 10, ele tá mais ou menos atualizado, tá? Ele tá com jogadores atualizados, só que o emparelhamento de confrontos não tá certo ainda, porque a gente tem o jogo entre Fluminense e Fortaleza. Então, provavelmente depois que passar o jogo, né? O jogo é sexta-feira à noite agora, depois do jogo, eles vão emparelhar aqui direitinho, tá? Mas enfim, vamos lá. O Botafogo, pessoal. Botafogo tem tido alguns problemas contra times que jogam fechados, né? Se a gente lembrar aí, ele empatou com o Grêmio, empatou com o time do Criciúma, empatou com o time do Cuiabá e empatou com o Galo reserva ali com um jogador a menos, tá? Então tem tido dificuldades. Além disso, ele pega um Vitória que apesar de estar na parte de baixo da tabela ali, né? 12ª colocação, o Vitória vem de uma arrancada incrível, tá? Se a gente pegar aqui o Vitória nos últimos 5 jogos, ele tem o terceiro melhor desempenho, tá? São 4 vitórias seguidas aí, né? E mesmo fora de casa, o Vitória é o quarto melhor desempenho nos últimos 5 jogos fora de casa, tá? Então não achem que o Botafogo vai ter um jogo fácil, tá? O Botafogo que tem alguns desfalques importantes, sem o Luiz Henrique, sem o Alexander Barbosa, que foram expulsos ali depois da confusão com o Atlético Mineiro no final do jogo, né? O clima já tá tenso aí para a final da Libertadores, né? É,
Então, não será um jogo fácil, mas o Botafogo, jogando no tapetinho, brigando pelo título, é favorito, tá? Quais são as peças favoráveis para você escalar? Igor Jesus é um cara que, mesmo que não fizer gol, ele vai te entregar uma pontuação bacana, tá? A gente viu contra o Criciúma, contra o Cuiabá, que mesmo sem gol ele fez quase 8 pontos ou mais de 8 pontos, tá? É um cara que vai finalizar bastante. Olho no Almada, que tem crescido aí de pontuação em média básica. É difícil, porque no meio de campo a gente tem muita opção boa, mas de repente o Almada pode ser um jogador de prateleira 3 aí para você poder apostar, tá? Então, olho nele. Na defesa, a gente tem ali Alex Telles e Vitinho. O Vitinho vai estar mais escalado. O Alex Telles pode ser um jogador mais para você diferenciar. Na zaga, os dois têm potencial de SG, mas eu não sei se eu confio muito ali de média básica, tá? Mas, sim, todas as peças do Botafogo são interessantes. Nenhuma delas é muito unanimidade, dá para você fazer algumas diferenciações ali, tá? Inclusive o John também, acho que não chega a ser uma unanimidade. Acho que tem até goleiros melhores que ele, tá? Mas é isso. Próximo jogo, Atlético Goianiense e Palmeiras, tá? E aí o Palmeiras tem a volta de um jogador muito importante, tá? O Palmeiras que... Eu sou palmeirense, então vou falar sem parecer clubista. Palmeiras que não mereceu ganhar a última rodada, o Palmeiras não jogou para ganhar. E eu sempre falo isso, né? O Palmeiras sem o Estevão é um time que tem muita dificuldade para criar jogadas, tá? Com o Estevão é outro time completamente, tá? Na última rodada, a gente até falou da questão do Veiga, que a média dele sem o Estevão cai muito. Com o Veiga, ele é um cara monstruoso, tá? Ele cresce muito, tá? Com o Estevão. Então, assim, dois caras que são. O Estevão é unanimidade, o Veiga é quase unanimidade, assim, é difícil de tirar ele. Ele cresce nesses momentos decisivos que o Palmeiras precisa dele, então são dois jogadores difíceis de você abrir mão, tá? O Flaco, eu acho que é um jogador de prateleira 2-3. Você pode, de repente, fazer uma aposta ali para tentar tirar ponto, tá? Aqui são jogadores mais unanimidades. O Estevão é um cara daqueles que para quem tá ali mais próximo dos líderes, tal, mesmo para quem tá entre 20 e 30 pontos, não dá para abrir mão, tá? Muito potencial, o moleque tá jogando muita bola. Gustavo Gomes, baita opção para rodada, o Palmeiras tem um bom potencial de SG, tá? Muita gente vai falar, pô, Eduardo, mas o Atlético Goianiense nas últimas rodadas não tem tomado gol, né? Vamos lá. A gente pode olhar aqui rapidinho com vocês, ó. Vamos olhar o Atlético Goianiense. Realmente, ó, se a gente pegar aqui os últimos 4 jogos do Atlético Goianiense, ele não sofreu nenhum gol, tá? 0 gols sofridos. Mas pegou o Bragantino, que é um time frágil, Cuiabá, que é um time ruim, pegou o Fluminense, também estava numa fase complicada, um Galo super reserva. E quando ele pegou um adversário um pouquinho melhor, que é o Vitória, que está nessa fase de crescente, tomou 2 gols, tá? Então, não se engane aqui pela essa fase do Atlético Goianiense, que era pegando muitos adversários mais frágeis, tá? Então, o Palmeiras é favorito e muitos potenciais. Na defesa, Gustavo Gomes, nome excelente. As laterais até tem potencial, mas assim, Caio Paulista não dá para confiar, o Marcos Rocha tá muito oscilante. O Everton me agrada um pouco mais, tá? O Atlético Goianiense é um time que finaliza mais, tá? Olha aí nessas peças. Vindo aqui pro próximo jogo, entre Juventude e Cuiabá, é um jogo interessante, né? Porque assim, o Juventude, se a gente olhar aqui no Flash Score, é um time que em casa tem sido aquele time meio kamikaze. Quase todos os jogos do Juventude têm sido de ambas marcam. E o Cuiabá, pelo lado contrário, é um time que nos últimos jogos dele aí, fora de casa. Ah, cliquei errado. Aqui, ó, nos últimos jogos dele fora de casa, ele marcou 0 gols e tomou só 2. Então, tem sido um jogo de poucos gols. É difícil de prever esse jogo, tá? Muita gente vai falar, pô, Eduardo, então é um jogo pra gente fugir e não escalar ninguém, né? Sim, mas olho na prateleira 3 aí, pra quem precisa tirar ponto. Vou passar 2 nomes pra vocês. Danilo Boza, tá? O time do Cuiabá é disparadaço, o time que mais sai de pontos pra zagueiro. A gente tem falado isso faz bastante rodada, tá? E o Danilo Boza é um cara muito perigoso na bola aérea. É uma arma ali do Juventude, então olho no Danilo Boza, tá? Não é muito interessante para prateleira 3 aí, para quem precisa tirar ponto. De olho no Lucas Barbosa também, tem crescido muito de potencial. Já fico mais pé atrás, porque o time do Cuiabá tem se defendido bastante, mas nesse jogo, se o Cuiabá empatar, ele tá matematicamente rebaixado. Então, acredito que ele vai se arriscar um pouco mais, né? Então pode ser que abra espaço para uns contra-ataques aí, tá? Mas, claro, para quem tá mais liderando, são opções muito ousadas, né? E no próximo jogo aqui, São Paulo e Atlético Mineiro. E esse jogo, ele tem um grau de incerteza. A gente falou na última rodada, né, que o São Paulo é um time que é pouco confiável, né? Às vezes eles entram muito motivados e vão pra cima, ganham um jogo. Às vezes eles entram, parece que não quer nada com nada e meio desmotivado e aí empata com o Bragantino, que tá brigando pra não cair, né? Assim, não dá pra entender esse time do São Paulo. A única peça confiável mesmo é o Lucas Moura, tá?
O cara tá vendo uma fase impressionante, participando de gol adoidado, é coador de pênalti, enfim, nome muito, muito forte para a rodada. Jogando em casa, a média dele cresce ainda mais, tá? E o São Paulo em casa tende a ser mais motivado, tá? Luciano, pode ser, depende se o São Paulo vai entrar motivado ou não, né? Isso é uma questão que a gente não vai saber. E SG, pessoal, assim, sem o Arboleda, sem o Sabino não dá para confiar, e a gente não sabe qual vai ser esse time do Atlético Mineiro, tá? Será que o Atlético Mineiro vai fazer um último treino para o jogo da Libertadores? Ou será que o Atlético Mineiro vai poupar os jogadores nesse jogo para jogar contra o Juventude em casa no meio de semana e ser esse o último teste para a Libertadores? Não dá para saber e não sei se a gente vai ter escalação, tá? Enfim, vamos ficar de olho aí. Lucas Moura é a única peça que eu recomendo para vocês nesse jogo, tá? O resto acho que é muita ousadia. E aí aqui a gente vem o que, na minha opinião, é o maior favorito da rodada. Internacional enfrentando o Bragantino. É o confronto do líder contra o Lanterna. Ah, o Eduardo enlouqueceu agora. O líder é o Botafogo, o Lanterna é o Atlético Goianiense. Como é que é o confronto do líder contra o Lanterna? É o confronto do líder contra o Lanterna do segundo turno, tá? Então, se a gente pegar aqui no Flash Score os últimos 15 jogos do campeonato, que são justamente o segundo turno aí, a gente vê o Internacional com 0 derrotas, tá? Internacional que não perdeu ainda nesse segundo turno. É um time muito forte em casa, enfrentando o time do Bragantino, que é o lanterna do segundo turno aí, brigando para não cair, tá? Então, acho que o Inter é super favorito. A gente tem peças muito fortes para escalar no Internacional. A gente tem o Wesley que tá vendo um momento absurdo, muito bom, tirando média básica, participando de gol. Tem o Borré, que é um dos jogadores que mais cria XG por 90 minutos. Tem o Alan Patrick, que é um cara que cresce muito em casa. Todas as jogadas do Inter passam por ele. Ele normalmente tem, assim, mais de 60 ações com bola no jogo, tá? Ali pelo SofaScore, é muita coisa. Coador de pênalti, bola parada, craque. O Alan Patrick é craque, joga muita bola, tá? E na defesa a gente tem Bernabei, um nome unanimidade aí pra rodada, praticamente, muito difícil de tirar ele. O time do Bragantino perde muita posse de bola. E olho nesses dois carinhas aqui, o Rogel e o Rocher, tá? São peças interessantíssimas aí. Eu acho que o time do Bragantino vai ter que atacar, porque precisa ganhar para fugir desse Z4 aí. Então o Rocher pode ser bastante exigido e o Rogel pode conseguir bastante desarmes, tá? Então, olho nesses dois aí. É uma zaga viável para quem precisa fechar a defesa aí, tá? A gente já vai falar dos melhores SGs. O Internacional é um desses times aí, tá? E no próximo jogo aqui, Bahia e Atlético Paranaense. Esse sim acho que é um jogo mais pra gente fugir, tá? Um CAP que melhorou, mas muito em casa, tá? Fora o CAP vem de 4 derrotas seguidas, se vocês olharem aqui, ó. O CAP fora de casa, ó. 4 derrotas seguidas. E o Bahia vem de 4 jogos seguidos sem vencer, tá? Vem um momento muito complicado. O Bahia tem que começar a se preocupar ali, porque tinha aberto uma gordurinha ali para pegar essa vaga na Libertadores para pré-Libertadores. Corinthians já tá começando a chegando, Vasco, Cruzeiro ali, tá? Bahia tá numa fase muito ruim, então é um jogo difícil, pessoal. Se eu tivesse que recomendar um jogador, seria o Lúcio Rodrigues, tá? Atacante ali do Bahia, me impressionou no jogo contra o Palmeiras, cara que finaliza bastante, um cara que cobra bola parada. Seria um jogador de prateleira 3 ali para apostar, tá? Mas se ele for pro jogo, é o único cara que eu recomendaria aí, tá? Corinthians e Vasco. Corinthians favorito. Corinthians vem num momento excelente, tá? Se a gente pegar os últimos 5 jogos aí do campeonato, o Corinthians tem o melhor desempenho, 5 vitórias seguidas. Tá de vez na briga ali por essa vaga da Libertadores, tá? Olha isso daqui, ó. O Corinthians está em nono colocado, a 3 pontos do Cruzeiro e a 2 do Bahia. Então, se ganha esse jogo contra o Vasco, já abre uma distância para o Vasco aqui, abre uma distância também para o Atlético Mineiro e tem até a oportunidade de terminar essa rodada no G8, tá? G7 não, porque ele tem menos vitórias do que o Cruzeiro, mas entrou de vez nessa briga aí, tá? Muito motivado. Qual que é o problema? O Corinthians vai ter o desfalque do Memphis, que é um cara que melhorou muito a produtividade do Corinthians. Quem assiste os jogos vê como ele produz muito pro time. E pode ainda ter o desfalque do Yuri Alberto, tá? Deixa eu ver aqui a escalação do Corinthians para mostrar para vocês. Ó, pode ter o desfalque do Yuri Alberto. Saiu sentindo uma contratura na coxa. Vai ser reavaliado. Pelo que eu vi de notícia, parece que ele vai pro jogo, tá? Então, nome bem interessante aí para vocês escalarem se ele for pro jogo. Cobra pênalti, muito forte, tá? Se não for, o Galo se torna unanimidade. Garro, vou te dar essa moral de novo. Já adianto para vocês, vai estar no meu time, tá? São 16 jogos agora em Itaquera, 14 que ele passou de 4 pontos, tá? Não passou nesse último aí, fez 1 ponto, mas assim, contra o Vasco, que é uma zaga horrível, né? Aliás, esse é um jogo com tendência de gols, tá? Não sei se eu confio muito no SG do Corinthians. De repente, um Mateuzinho, um André Ramalho podem ser peças para vocês escalarem, mas assim,
não tá muito confiável aí o SG do Corinthians tomou o gol do Cruzeiro ali reserva. Vocês viram a atrapalhada do Gustavo Henrique com o Hugo Souza e tal? É difícil de confiar. E o Vasco é uma zaga horrível, né? Maicon, Léo Pelé, João Vitor, todos eles são muito fracos, né? Então, o jogo tem que ser de gols. Garro não é unânime, mas é muito forte. E o Alberto foi pro jogo, é um jogador de prateleira 2, tá? Não vai estar tão escalado assim, porque tem Estevão, os nomes do Inter, do Botafogo, mas é um cara de prateleira 2 aí para quem precisa tirar ponto, tá? Olho no Alberto se ele for para jogo, tá? E aí, pessoal, a gente vem para três jogos que vão ser na terça-feira e na quarta. Inclusive, o Fluminense joga hoje, então a gente precisa ver essa questão das escalações, como é que vai estar, né? Se vai ter algum jogador suspenso e tudo mais. Joga contra o Fortaleza, então também tem que ver essa questão da escalação. E o Cruzeiro joga final da Sul-Americana, então a gente nem vai ter direito noção de se o Cruzeiro vai vir motivado pelo título, se não, enfim, complicado, tá, pessoal? É, Desses dois jogos aqui, eu não vou recomendar ninguém, tá? Jogo muito parelho, o Fortaleza é o melhor mandante, mas Felipe Luiz acertou esse time do Flamengo, então é muito difícil de a gente acreditar em alguém desse jogo aqui, de poder escalar para a Liga Clássica é complicado, tá? O jogo entre Cruzeiro e Grêmio, a gente vai ser interessante. Nossa live de fechamento de mercado, a rodada fecha às 7h30, né? Então, nossa live deve ser ali 5h30, 6 horas por aí, tá? Então, ativa o sininho para vocês pegarem a live. Eu não sei exatamente que horas que eu vou conseguir começar, porque eu vou trabalhar amanhã, então preciso ver, tá? Mas enfim, quando estiver acabando a final, a gente vai estar fechando o mercado. De repente, o William pode ser um nome interessante para a gente calar se o Cruzeiro não for campeão, porque daí ele vai ter que se focar ali no Brasileirão, vai ter que ganhar esse jogo do Grêmio. Se ele não for campeão da Sul-Americana, o William pode ser um nome interessante, tá? Só ele, Matheus Pereira, Caio Jorge é meio complicado. E aqui a gente tem um Fluminense que, no momento, esse jogo aqui é tipo, fundamental. Vamos supor que o Fluminense perca para o Fortaleza hoje à noite. É jogo assim, confronto direto. Se o Criciúma ganha, coloca o Fluminense no Z4, tá? Então vira jogo de vida ou morte, né? Se o Fluminense perder. De qualquer jeito, é um jogo importante, jogando em casa, o Fluminense fugir de vez do Z4 aí. O Arias é um nome sempre muito forte mesmo, tá? E na defesa, olho no Thiago Santos e no Thiago Silva, tá? São dois nomes bem viáveis para você escalar, assim como o Fábio, tá? Acho que é um jogo com tendência de SG. O time do Criciúma nos últimos três jogos aí em dois cedeu SG e o Fluminense em casa com o Thiago Silva é um time que cresce muito no sistema defensivo, tá? Mas é isso, eu tô meio pé atrás de escalar jogadores desses confrontos aí, porque a gente não vai ter muita informação, tá? Mas é isso, pessoal, sobre os confrontos aqui que a gente fez a análise. Agora eu vou passar para vocês os melhores SGs para quem precisa fechar a defesa e depois a gente vai começar a escalar o nosso time ali, focando bastante nessa questão das prateleiras, de onde tirar ponto, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui os melhores SGs para a rodada, tá? Pelas estatísticas, a gente tem o. Deixa eu dar um zoom aqui. Pelas estatísticas, a gente tem o Botafogo como principal SG. E eu acredito bastante nisso. O Botafogo tem sido um time que recentemente tem tomado pouquíssimos gols. É um time que tem massacrado o adversário e quase não dá chance pro time adversário. Então, assim, a questão um pouco é quem que a gente escala ali do Botafogo. Alex Telles, Vitinho, tem sido substituído cedo. O Adrielson e o Adrielson e o Bastos não são zagueiros de muita média básica. O John não tem sido muito exigido, né? Porque o Botafogo acaba sufocando outro time. Então, acho que é um SG legal. É um SG que eu recomendo para vocês fecharem aí, se vocês estiverem precisando tirar muito ponto, tá? Mas, enfim, a questão é muito um pouquinho escolher ali da escalação, tá? O segundo melhor SG da rodada é o do Inter, tá? Como eu falei para vocês, o Inter teve uma fase excelente aí no Beira-Rio, enfrentando o Bragantino que tá com muitas dificuldades. Então, para quem precisa também fechar a defesa, eu gosto da do Inter, tá? O problema é só que a gente não tem um lateral direito, né? O Bruno Gomes joga improvisado, então tem que escalar algum outro lateral ali, tá? A gente tem o Bernabéu unânime, Rocher, Rogel, peças interessantes. Depois vem o Palmeiras com um SG forte aí para a rodada. Já acho que fechar o Palmeiras é mais complicado, porque Vitor Reis, Marcos Rocha, Caio Paulista não são jogadores muito de cartola, tá? Então é mais complicado. Por isso que eu gosto mais de fechar a zaga do Inter ali, tá? Mas é uma possibilidade, sim, fechar a zaga do Palmeiras aí. Depois a gente tem o Fluminense com potencial de SG bom. Então, como falei para vocês, olho em Thiago Santos, Fábio, Thiago Silva, tá? E aí, acho que aqui já cai bastante, tá? São Paulo, Corinthians, é difícil de confiar. Eu gosto do SG do Juventude, tá? Porque enfrenta o Cuiabá que não tem marcado muitos gols, mas para fechar é complicado, tá? Para mim, para fechar esses três aqui, tá? Botafogo, Inter e Palmeiras, tá, pessoal?
E aí a gente tem as outras informações aqui. Vou fazer um pedido para vocês. Dois pedidos, na verdade, tá? Um deles, se inscrever no canal, tá? Vamos deixar aquela metinha de likes. No último vídeo, a gente bateu quase 5 mil visualizações, recorde histórico do canal, e 600 likes a gente bateu, tá? Não vou manter essa pretensão de 600 likes, mas vamos colocar uma meta de 450 likes, pra gente mostrar pra vocês aquela tabelinha de atacantes que eu mostrei pra vocês que deu bastante certo na última rodada. Se vocês baterem essa meta de likes, a gente mostra amanhã na live, tá? Então, pedir para vocês isso daí, tá? Meta de likes e se inscrever no canal. A gente tá pertíssimo da nossa meta. A gente começou o ano com 2 mil inscritos, criamos uma meta de chegar até 5 mil e a gente cresceu muito esse ano aí, trazendo muita estatística, conteúdo bacana para vocês. Então, falta só 200 inscritos, é 50 inscritos por rodada, tá? Então, dá essa moral pra gente, compartilha com a sua tia, com aquele amigo que gosta de cartola, que gosta de futebol. Fala, pô, dá uma moral para aquele doidão lá que fala de dados ali para ele chegar nos 5 mil inscritos, tá? Então dá essa moral pra gente que a gente tá chegando pertinho, tá, pessoal? E outra coisa que eu vou falar para vocês, entre no nosso grupo do WhatsApp, tá? Grupo gratuito do WhatsApp, tá? A gente vai mandar uns conteúdos bacanas para vocês nessa rodada aqui e a gente vai mostrar vai mandar para vocês nossa promoção de plano de sócios para a reta final agora do Cartola e também pro ano que vem, tá? O plano do ano que vem. Então, se inscreve no canal, deixa o like e entra no nosso grupo gratuito do WhatsApp. O link está fixado aqui nos comentários, tá? Vamos lá, então. Então, dito isso, vamos agora começar a escalar o nosso time, falar das prateleiras e poder fazer nossas escalações aqui, tá? Vamos lá, vamos vender todo o nosso time e vamos começar escalando pela posição de goleiro, tá? Então, aqui eu já atualizei os favoritos para vocês na rodada, tá? E para mim, os 3 goleiros favoritos para a rodada são o Everton, Fábio e Rocher, tá? São os 3 principais goleiros para mim na rodada. Por quê? Pô, Eduardo, e o John? Cadê o John que ele não tá com potencial aí? O John tem potencial de SG muito forte, assim como o Everton, o Fábio e o Rocher. Só que uma coisa que eu gosto sempre muito de olhar é a questão do. Ai, não trouxe aqui para vocês. A questão da potencial de defesas, tá, pessoal? Vou ver se eu mostro para vocês também na live, tá? A questão do sedimento lá, algumas coisas. Mas o time do Vitória tem sido um time que tem cedido pouquíssimos pontos para goleiro, tá? É um time, como eu falei para vocês, o time do Botafogo não tem deixado o John trabalhar, né? Ele tem sufocado o time e não sai de defesa, então eu acredito que o John vai fazer 6, 7 pontos ali no máximo, tá? Já esses 3 goleiros aqui, além do potencial de SG, vão ter o potencial de fazer bastante defesas na rodada, tá? Eu tô um pouco em dúvida quem que eu escalo aqui, para ser bem sincero, tá? Acho que os 3 têm bastante potencial. Se a gente, vamos mostrar aqui para vocês no Cartola FC Brasil, que acho que vai dar uma clareada aqui pra gente. Vamos ver. Vamos ver quem que tem cedido mais para a gente poder escalar. Vamos ver, goleiros. Acho que os 3 têm muito potencial, tá? Vamos mostrar aqui, ó, o Everton, o John, o Fábio e o Rocher. Vamos lá, ó. Então vou começar mostrando no John. Olha isso daqui, ó. O time do Vitória cedeu 0,32 pontos para goleiro nos últimos jogos, tá? Então tem um cedimento muito abaixo aqui, é complicado, tá? Se a gente pegar aqui o Fábio, vamos ver quanto é que o Criciúma tá cedendo. 6,22. É um cedimento bem bacana aqui, né? Então o Fábio é um cara pra gente ficar de olho, cedendo bastante defesa aqui o time do Criciúma, né? Vamos ver aqui o Rocher. O time do Bragantino, 5,6, também tem cedido bastante, tá? É um time que vai ter que sair pro ataque. E o Everton do Palmeiras, vamos ver o Everton aqui. Quanto é que o time do Atlético Goianiense tem cedido? 6,4, também bastante, né? Só que eu acho que o Palmeiras vai ser um time que vai massacrar mais ou menos parecido com o Botafogo, né? Então, pensando que o Palmeiras deve massacrar de acordo com o Botafogo, e o time do Criciúma tem cedido um pouco mais do que o time do Bragantino, por enquanto eu tô pensando em ir com o Fábio, tá? Mas o Rocher também seria uma opção legal e o Everton também, tá? E são 3 goleiros mais ousados, porque a maioria do pessoal vai pensar ali no John, tá? Então, olho aqui no Fábio, uma opção bem interessante para a rodada, tá? Vindo para a posição de zagueiro, pessoal, a gente trouxe alguns atletas favoritos aqui para vocês. Gustavo Gomes, Bastos, Danilo Boza e Thiago Santos, tá? Pô, Eduardo, por que você está recomendando o Thiago Santos e não o Thiago Silva? Pela questão da média básica, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, Thiago Silva e o Thiago Santos, tá? E eu vou selecionar aqui o Danilo Boza para poder mostrar uma coisa para vocês, tá? Então, olha isso daqui, ó. O Thiago Silva, ele quase não gera média baixa, então mesmo quando ele pega o SG, ele não vai tão bem, só que ele aumenta muito o potencial de SG do time, tá? Do Fluminense.
por isso até que a gente escolheu ali o Fábio, tá? E o Thiago Santos, olha isso, 11,7, 7,8, aqui 2,1, 7,4, é um cara que desarma muito, tá? Então eu gosto um pouquinho mais do Thiago Santos, tá? E quero destacar o Danilo Boza, tá, pessoal? Primeiro, girando muita média básica, participando de gol, e olha isso daqui, ó. Olha o time do Cuiabá, 8,2, 11,9, 8,3, 8,4. Se a gente ver a média global cedida, 8,73, tá? Então, o Danilo Boza é um jogador de prateleira 3, tá? Que eu acho que é bem ousado e que tem muito potencial. Eu acho que o Thiago Santos seria uma prateleira 2, tá? E aí, prateleira 1, para quem tá liderando a liga, mais segurança ali, é Gustavo Gomes e o Bastos, tá? Acho que o Bastos, pelo SG, é um cara que tem bastante potencial também. O Gomes eu vou escalar, potencial de SG do Palmeiras. O Palmeiras massacrando, vai ter muito escanteio, o Gomes vai muito bem na bola aérea. E ele tem crescido de média básica, o Gomes, tá? Ainda não tem aqui a média mandante-visitante, mas ele tem sido até melhor visitante do que mandante. Então, vou com o Gustavo Gomes. E aí, para mostrar para vocês que a gente vai montar um time mais ousado aqui, vou fechar com Danilo Boza, minha zaga, tá? Danilo Boza do Juventude numa ousadia um pouquinho maior. Acho que é um cara que tem o seu potencial, tá? Além desses, teria outro zagueiro? Talvez o Rogel aqui do Internacional seria uma opção. André Ramalho do Corinthians, tá? Mas eu focaria nesses que eu falei mesmo, tá? Gustavo Gomes e Baixo mais seguro. Thiago Santos um pouquinho mais ousado. Danilo Boza bem mais ousado, tá? Então, por enquanto, a gente está assim. Vamos vir agora para a posição de lateral. E aí, para lateral, pessoal, a gente tem um cara que é difícil de não escalar, tá? Que é o Bernabé. É um cara que, mesmo para quem tá atrás, tem que ter no time, tá? Eu tava dando uma olhada nos mais escalados, como eu falei para vocês, é importante que a gente vê os mais escalados, tá? O segundo lateral mais escalado é o Vitinho, tá? Do Botafogo. Eu acho que o Vitinho é uma opção bacana para rodada, tá? Mas eu destaquei para vocês aqui, destaquei para vocês aqui o Alex Telles do Botafogo, tá? E olho também se o Cuiabano não vai para o jogo, tá? Porque o Alex Telles é um jogador já mais veterano, que cansa um pouquinho ali. E se a gente olhar até a comparação entre Alex Telles e Vitinho nos últimos jogos, tipo assim, o Vitinho, ele começou, parecia que ser um jogador, baita jogador de cartola, muito desarmador. Ele é um jogador até bastante regular aqui e tal, tudo mais. Mas não mostrou assim tudo isso, tá? Não mostrou ser um baita jogador assim que, pô, não tem como deixar o Vitinho de fora, tá? Então, olha para quem quer tentar tirar uma pontuação no Alex Telles, tá? Ah, mas ele pode ser substituído no segundo tempo pelo Cuiabano. Mas o Vitinho também tem sido substituído no segundo tempo, né? O Arthur Jorge tem, no segundo tempo, colocado algum pontinho ali por ali para tentar aumentar ainda mais esse produção ofensiva do Botafogo, tá? É assim, o Vitinho é mais seguro, mas o Alex Telles pode ser uma opção mais de prateleira 2 ali, um pouquinho mais ousada, tá? E olha também se o Cuiabano vai pro jogo ou não, tá? Um outro cara que me agrada pra rodada é o William, tá? Do Cruzeiro, pessoal. Acho que o William, se a gente tiver a notícia de que o Cruzeiro perdeu a final da Sul-Americana, torcer pra não ir pra prorrogação, né? Mas se a gente tiver essa notícia e o William for pro jogo, ele é um cara que entrega sempre muita média básica, cobra pênalti, vai ter um confronto com o Soteldo, tá? Então ele caindo pela direita, deixa eu mostrar aqui no campinho. Cadê? Grêmio. Ele vai ter um confronto contra o Soteldo, que é um cara que perde bastante a posse de bola. Vocês podem olhar depois no Footstats. Se ele for para o jogo, eu escalaria o William, tá? Seria uma opção bem legal para mim. Prateleira 2 também. E uma prateleira 3, um pouquinho mais ousada, a gente teria um Mateuzinho do Corinthians, tá? Não confio muito no SG do Corinthians, para ser bem sincero com vocês. Mas o Corinthians está brigando aí por essa vaga na Libertadores, tá? O Mateuzinho crescendo muito de potencial, participando ofensivamente, média básica. No jogo contra o time do Cruzeiro, quase fez um gol ali, o Zé Ivaldo tirou em cima da linha, então potencial também mais prateleira 3, tá? Mais ousado do que esses, daí seria um pouco mais complicado. Talvez um Marcos Rocha do Palmeiras seria uma opção. De repente até um Lucas Esteves aí mais na loucura, tá? Mas eu focaria mesmo nesses nomes que eu falei para vocês, tá? Esses quatro e talvez um Marcos Rocha ali para fechar um top 5, tá? Por enquanto eu não vou com o Vitinho não, muito padrãozinho, mas como eu não tenho nenhum SG do Botafogo aqui, eu vou colocar o Alex Telles, tá? Acho que é um lateral que acho que pode ser um diferencial aí para a rodada, tá? Mateuzinho também seria uma opção para vocês escalarem, assim como o William, tá? Por enquanto estamos escalados assim. Vale um 3-4-3? Para quem tá muito ponto atrás, eu acho que vale, tá? Era uma coisa que eu tava um pouquinho de olho, porque a gente tem muito meia com potencial aqui, muito meia mesmo com potencial. E essa segunda vaga de lateral, vocês viram que além do Bernabé, todos eles são marromeno, né? Vitinho, Alex Telles
podem ser substituídos no segundo tempo, não tem muita média básica. O Willian a gente não sabe se vai para o jogo, o Mateuzinho pode perder SG, é complicado. Então, dá para você tentar fazer um 3-4-3, porque tem quatro meias com muito potencial e muito atacante com potencial também, tá? Só que aí o problema é abrir mão do Bernabé. Por isso que eu não recomendo para quem tá liderando, tá? Nem para quem tá, tipo, até 20 pontos do líder, acho que é meio loucura, tá? Tirar o Bernabé. Mas para quem tá um pouco mais atrás, cara, de repente você tirar o Bernabé aqui, fazer um 3-4-3 aqui com o Bastos aqui na zaga, ou até um Thiago Santos aí, de repente não é tão loucura não, tá? Mas por enquanto a gente tá indo desse jeito, tá? Não fechamos defesa, mas pegamos jogadores mais ousados aqui, Danilo Bosa, Alex Telles, o Fábio, pra gente poder tentar se diferenciar, tá? Técnico pra rodada, pessoal, a gente tem muito técnico bom, tá? A gente tem ali o Arthur Jorge, baita potencial. Tem o Abel Ferreira também, baita potencial, técnico dos dois times que estão ali na ponta do campeonato. Tem muito potencial, mas na minha opinião, o time mais favorito para a rodada é o time do Internacional, tá? Então, poderia escalar aqui o Roger Machado do Inter, tá? São três opções muito fortes. O problema do Roger Machado é que o Bruno Gomes joga como improvisado. Então, mesmo que ele tenha um SG, ele perde um bônus de SG ali, né? Coisa que não acontece ali com os outros dois, tá? Então, essa é a minha principal dúvida, tá? Por enquanto, eu vou escalar o Arthur Jorge e eu vou explicar para vocês depois por que ali quando eu chegar no meio no ataque, tá? Por que que eu tô escalando o Arthur Jorge. De novo, é o técnico com mais probabilidade de SG e um dos técnicos com mais probabilidade de vitória, tá? Mas assim, qualquer um desses três que você escolhesse estava bem servido aí, vai muito da sua estratégia aí para a rodada, tá? Vindo aqui para o meio de campo, meu amigo, que rodada difícil de escalar meia, tá? Olha isso daqui, ó, atletas favoritos. A gente tem cinco nomes com potencial inacreditável, tá? Por isso que eu falei para vocês que um 3-4-3 não é loucura, tá? A gente tem Lucas Moura, Arias, Rafael Veiga, Alan Patrick, Garro, tá? Uma coisa impressionante mesmo, tá? Lucas Moura, monstro em casa, média de mais de 9 pontos quando joga em casa, tá? Deixa eu até mostrar pra você aqui no Cartola FC Brasil, que acho que ajuda bastante, tá? Vamos ver, ó. Meias. Olha isso que interessante. Ó, vamos colocar aqui. Lucas Moura, Garro, Arias, Veiga e Alan Patrick, tá? Então, olha isso. É... Lucas Moura, média dele em casa, tá? Cadê? Aqui, ó. 9,18 e nos últimos 5 jogos 10,48 é cobrador de pênalti, tá? Então, muitos pontos positivos para o Lucas Moura. Garro, média dele em casa 9,22, melhor do que a do Lucas Moura. Média nos últimos 5 jogos, mesmo com essa zicada, 11,74, ele não é cobrador de pênalti, tá? Pode ser se o Yuri Alberto não for para o jogo, tá? Então, também muito potencial. Arias, cobrador de pênalti também. Se a gente pegar a média em casa, 7,26. Média nos últimos 5 jogos em casa, 9,3, tá? Muito potencial. Rafael Veiga, é... média fora de casa, 4,27, aí tá um pouquinho pior. Média nas últimas 5 partidas, 8,84. Tá em linha ali com Arias. Também é corredor de pênaltis, mas pode dividir com o Estevão ali, tá? E Alan Patrick, média em casa 6,76, média nos últimos 5 jogos 8,28, também é corredor de pênalti, tá? Então, assim, cinco caras com muito potencial. E confronto, Eduardo. Lucas Moura pode pegar um Galo reserva que cede bastante ponto. O Arias pega o Criciúma, que eu já falei várias vezes que é um dos times que mais cede. Rafael Veiga enfrentando o time do Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato. Alan Patrick enfrentando esse time do Bragantino, também tá vendo uma fase horrível. E o Garro pegando o Vasco, que também adora mitar um meia, tá? Olha o tanto de jogador bom. E ainda teria uma na prateleira 3 ali, um Almada também para vocês poderem apostar. O Almada que tem crescido ali em média básica, tá? É complicado de escalar eles aqui, tá? E eu vou usar para definir para vocês o score da nossa inteligência artificial, tá? Tô mostrando para vocês aqui, deixa eu até dar um zoom aqui, tá? E a gente tem aqui os três melhores scores da nossa inteligência artificial: Garro, Lucas Moura e Alan Patrick, tá? E acho que realmente tem a ver aqui o Garro e o Lucas Moura com a média e média básica deles em casa, são muito fortes mesmo, eles são muito regulares. E o Alan Patrick também tem a questão do pênalti, tá? Mas vocês veem aqui que o quarto, e assim, quase que empatado com o Alan Patrick, seria o Rafael Veiga. Um pouquinho atrás deles teria o Arias, tá? O Arias seria um pouquinho mais atrás. Então, quem tá indo ali num 4-4-2 ou até no 3-4-3, eu acho que Lucas Moura, Veiga, Alan Patrick e Garra é um baita meio, tá? Vamos ver os mais escalados, ó, tá? Veiga,
Arias e Garro, tá? Então, Lucas Moura e Alan Patrick são dois jogadores de prateleira 2 que são mais ousados, tá? Então, vocês veem como eu tô montando um time bacana para quem precisa tirar ali entre 30 e 50 pontos, é um time bacana, 20, 50 pontos ali, tá? Então a gente vai escalar aqui no nosso time Lucas Moura, vendo um baita momento. Vamos escalar aqui no nosso time Alan Patrick e vamos escalar o Garro, tá? E assim a gente tá fechado. Poderia ter o Rafael Veiga aqui no lugar do Alan Patrick, também seria uma opção viável, tá? Mas vocês viram, muito, muito potencial aqui no meio de campo, muita opção boa. Ainda teria o Almada ali pra gente escalar, tá? E finalmente, pessoal, vindo aqui pro nosso ataque, a gente fala depois do nosso capitão. Eu trouxe aqui dos favoritos, eu trouxe 4 nomes, tá? Wesley, Yuri Alberto, Estevão e Igor Jesus, tá? E aí é curioso que, além deles, a gente ainda teria, olha quanto nome a gente vai ter. E eu vou mostrar para vocês agora aqui nas nossas prateleiras, tá? Então vamos lá. Prateleiras de atacante para vocês. Deixa eu dar um zoom. Prateleira 1, a gente tem Wesley, Estevão, Igor Jesus e Yuri Alberto, tá? Que para mim são realmente os 4 favoritos. É um pouco difícil de fugir desses nomes aqui, tá? São muito, muito fortes mesmo, tá? Numa prateleira 2, para quem precisa tirar um pouquinho de ponto, Borré é um cara que não tá tão escalado assim, mas tem muito potencial, muito XG a cada 90 minutos. Depois, Luciano, teria um potencial legal numa prateleira 2. Flaco Lopes, alternativa aí, artilheiro do Palmeiras no ano. E o Romero do Corinthians, tá? Romero do Corinthians, que é artilheiro da Arena Itaquera ali, né? Historicamente ali. Então, se for pro jogo, se o Yuri Alberto de repente não for pro jogo, Romero é um cara de prateleira 2 bem bacana, tá? E prateleira 3, bem mais ousado, a gente teria Lucas Barbosa, vendo um baita momento, enfrentando o time do Cuiabá em casa. Lúcio Rodrigues, que me impressionou bastante. Júnior Santos do Botafogo também, o Jacaré aí que deve ser titular com a ausência do Luiz Henrique. Caleri do São Paulo seria uma opção legal. E o Marinho do Fortaleza, tá? Vários jogadores de prateleira 3 para quem precisa tirar bastante ponto, tá? Os que mais me agradam dessa prateleira 3 são esses dois, Lúcio e Lucas Barbosa. Da prateleira 2, Borré e o Romero, tá? Se for pro jogo. Teria o Thales Magno também, lei do ex contra o Vasco. E da prateleira 1, todos me agradam bastante, tá? Quem que eu não abro mão? O Wesley eu não abro mão, tá? O cara tá vendo um momento iluminado aí, participando de muito gol, gerando muita média básica. E não abro mão do Estevão, tá? Estevão, que se a gente olhar aqui no SofaScore, 2 motivos para eu não abrir mão do Estevão, tá? Se a gente ele é o artilheiro do Brasileirão. E se a gente pegar em participações em gol, ele é o jogador com mais participação em gol, tá? E se a gente pegar os jogadores com mais chances criadas, ó, grandes chances criadas, é o que eu tinha falado, o Palmeiras com o Estevão cresce muito. O Estevão tá aqui, ó, com 10 chances criadas. Depois a gente tem Gavi e Alan Patrick, são 2 nomes muito bons pra gente ter no time também, tá? Os 3 estão aqui, então eu não abro mão deles, tá? E essa terceira vaga, o mais padrãozinho seria fechar com o Igor Jesus, tá? Mas eu não vou com ele, tá? Eu quero trazer um outro nome para vocês. Por isso até, como a gente não tá indo com nenhuma peça ofensiva do Botafogo, eu optei pelo Arthur Jorge para tentar dar uma cercada ali, tá? Então, se o Botafogo conseguir ganhar, o Arthur Jorge deve conseguir uma boa pontuação ali, né? E aí, para fechar esse ataque aqui nessa terceira peça, pessoal, vamos trazer nosso. Eu não tenho a tabela ainda, mas se vocês baterem a meta de likes, eu mostro para vocês a tabela durante a live. Mas vamos mostrar aqui nosso score da inteligência artificial. Vamos ver como é que tá. Atacantes. Ó, principal score é o Wesley, o segundo é o Borré, o terceiro é o Estevão, o quarto Yuri Alberto, depois Marinho, depois Igor Jesus. Então, o segundo melhor score da nossa inteligência artificial é o Borrézão da massa. Então a gente vai fazer uma aposta bem ousada e dobrar esse ataque do Inter, tá? Então é o que eu falei. Tô bem confiante no Inter, pegando esse time do Bragantino que tá muito mal das pernas. O Inter 15 jogos sem perder, jogando em casa, vai para cima. Então quero cercar uns 2, 3 gols que o Inter deve fazer, tá? Então, por enquanto a gente tá desse jeito aqui, tá? Assim estamos claros. Capitão, cara, eu nunca vi uma rodada com tanto capitão bom, tá? Quando a gente for na live, a gente vai falar um pouquinho mais de quem tem mais probabilidade de participar de gol, quem tem mais score e tudo mais, tá? Mas assim, Alan Patrick seria um nome viável, Borré seria um nome viável, Wesley seria um nome viável, Garro também, Lucas Moura também, Rafael Veiga também, Arias também, todos os nomes, tipo assim, é a melhor rodada que eu já vi do Cartola na história, tá? Essa rodada tem um potencial muito bom. Se o SG vier, cara, dos times que a gente tá pensando, é uma rodada com muito potencial de muita gente passar de 100 pontos, tá? Pode ser uma rodada histórica aí, tá? E Estevão também muito bom de capitão, tá? Assim, todos nomes interessantíssimos. Eu, por enquanto, vou dar uma moral pro nosso menino Ney aí, pro nosso. Torcer aqui como palmeirense, que ele seja o novo menino Ney, tá? Botar a faixa de Estevão no capitão, como mostrei pra vocês. É o artilheiro do Brasileirão, é o líder de assistência,
pode cobrar o pênalti aí do Palmeiras, tá? Tem uma dúvida ali, ele e o Veiga, eles têm dividido ali. Vai enfrentar o lanterna do campeonato, pior time, então Estevão tá escalado de capitão no nosso time, tá, pessoal? E assim a gente fica. Como eu falei para vocês, na live a gente vai trazer mais estatísticas aí para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, é muito importante, tá? Se inscrever no canal. Se você chegou até aqui no vídeo, é muito difícil que muita gente chegue até o finalzinho do vídeo. Mas se você tá aqui comigo até o final, comenta quem vai ser o seu capitão e quem que vai ser a sua aposta para a rodada, tá? E é isso, pessoal. Na live a gente também monta o banco de reservas, a gente deve fazer o hack e tudo mais, mas a gente monta tudo isso na live, tá? É isso. Até a próxima. Falou!